Olá para você, seja bem-vindo a mais um episódio do CâmaraCast da Rede Câmara de Pelotas, no nosso stand, no nosso estúdio na Fena Doce 2023. Eu sou o Luiz Almeida, ao meu lado, meu parceiro dessa jornada toda, Carlos Gadré. Prazer mais uma vez, né? Voltarmos a fazer no último dia de feira o CâmaraCast. E temos convidados especiais hoje também, professores, acadêmicos aí, que vão falar um pouquinho sobre projetos aí. Deixar o Luiz apresentar aos nossos... Vamos lá, nós estamos recebendo hoje então aqui o professor Simbal Xavier, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E a acadêmica, o currículo dela é bem extenso, hein? Luciele Oliveira, seja muito bem-vinda também ao nosso CâmaraCast. E vocês, nós conversando em off aqui, representam então o Laboratório de Estudos Comportamentais da Faculdade de Arquitetura, a FAURB da UFPEL. Gostaria que vocês trouxessem para a gente um panorama laboratório, enfim, dos estudos que são feitos e também como que vocês hoje, né, no último dia da Fena Doce, estão aí divulgando para o pessoal aqui da feira. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Carlos, pela oportunidade de estar aqui divulgando um pouco do trabalho do Laboratório de Estudos Comportamentais da Universidade Federal de Pelotas. A gente estava agora há pouco participando do stand da universidade, né, falando com a comunidade, mostrando, apresentando alguns dos nossos trabalhos, entregando gratuitamente algum material, alguns 2 ou 3 livros que foram produzidos pelo laboratório desde a sua criação. O Laboratório de Estudos Comportamentais é um laboratório que foi criado no âmbito da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pelotas. É um laboratório multidisciplinar que reúne tanto arquitetos como sociologistas, como pessoal do turismo, e de outras áreas do conhecimento, e que tem como objetivo desenvolver pesquisas que ajude o desenvolvimento sustentável e no desenvolvimento social das cidades, com inclusão das populações mais vulneráveis, com inclusão das populações mais desfavorecidas, projetos por uma cidade mais justa socialmente, economicamente, mais democrática para todos. Como sabe, o arquiteto urbanista e outros profissionais de outras áreas do conhecimento têm no seu escopo de formação, no seu escopo de trabalho, a questão da cidade, as questões sociais, as questões urbanísticas relacionadas à cidade. O laboratório foi criado em 2016, como eu falei. Ao longo desse tempo a gente vem desenvolvendo vários projetos, tanto de projetos de pesquisa como em projetos de extensão. A gente teve um grande projeto que foi desenvolvido ao longo de 3 anos, que foi um projeto chamado Place Age, era o nome internacional do projeto, mas a gente pode traduzir como envelhecer no lugar. Foi um projeto de pesquisa financiado por uma instituição de pesquisa do Reino Unido, e ele envolveu tanto pesquisadores do Reino Unido como pesquisadores do Brasil, através de 3 universidades do Reino Unido e de 3 universidades brasileiras. E a gente buscou, nesse projeto, estudar a relação das pessoas, dos idosos, com os seus locais de moradia, com a cidade, procurando não só identificar as dificuldades que os idosos têm para envelhecer de uma forma saudável, tanto fisicamente como socialmente e como mentalmente, mas também identificar as potencialidades que as cidades tinham para fornecer aos idosos esse ambiente de envelhecimento. Como a gente sabe, a nossa sociedade como um todo vem cada vez envelhecendo mais, em função de todo o desenvolvimento tecnológico na área de medicina e desenvolvimentos sociais. Então a gente tem uma população de idosos cada vez maior. Então a preocupação que todos que trabalham com política pública têm que ter. Então a gente estudou 3 bairros em cada uma dessas cidades. A cidade de Pelotas foi estudado um bairro de baixa renda, que foi o Navegantes, um bairro de média renda, que foi o início ali do Fragato, Simões Lopes, e uma área de maior alta renda, que foi o centro da cidade. E essa mesma coisa foi replicada para as outras 2 cidades brasileiras, que foram a Brasília, estudada com pessoal, pesquisadores, estudantes e professores da UNB, e Belo Horizonte com pessoal, pesquisadores da Universidade Federal de Belo Horizonte, FMG.
O Reino Unido, né, a gente trabalhou com 3 universidades lá, também, na verdade, mais que 3 universidades, mas estudando 3 cidades. Uma foi Glasgow, né, a outra foi Edimburgo, capital da Escócia, e a outra foi Manchester, a Universidade de Manchester, a Universidade de Glasgow e a Heriot University de Edimburgo foram nossas parceiras nesses estudos, né. O nosso objetivo era não só entender o Brasil, mas também comparar diferentes realidades culturais e sociais, né, e econômicas, né, objetivando criação de políticas, ajudar na criação de políticas públicas, né, para auxiliar as cidades, né, a criar ambientes mais participativos, mais saudáveis, né, amplamente mais participativo para os idosos, né. Pode continuar. Posso continuar um pouquinho? Não tem problema. A gente trabalhou com várias metodologias, quase todas essas metodologias foram metodologias participativas, a gente teve mapeamentos participativos com todas as comunidades envolvidas, a gente teve várias oficinas participativas, a gente inclusive estava oferecendo hoje para a comunidade um dos produtos que a gente teve do Place Age, que foi um livro chamado Envelhecer no Lugar, que a gente utilizou uma metodologia que a gente entregou uma câmera digital para os idosos, né, que estavam participando da nossa pesquisa durante 3 semanas, e eles fotografaram, né, o que era de interesse, o que era mais importante na vida cotidiana dele, né, relacionada ou com a sua casa, ou com o seu lugar, ou com o seu bairro, ou até mesmo coisas que lhe trazem alguma lembrança familiar ou alguma lembrança de envelhecimento e tal. A gente selecionou essas fotos, né, e produziu um relato, né, que foi muito holístico, assim, muito poético, né, porque foi um relato dado pelos próprios idosos, a gente não fez a interpretação, a gente usou as fotos deles e o que ele sentiu quando eles produziram aquelas fotos, né, e teve um belo trabalho que foi esse. E fora isso, a gente teve, né, uma participação muito grande de idosos e a gente gerou guias, né, para desenvolvimento das cidades. A gente caminhou isso à Prefeitura de Pelotas, a gente teve, né, participação, também apresentou esse trabalho no plenário da Câmara de Vereadores, né, e assim foi feito em todas as cidades, né, nesse coisa. E agora a gente também está desenvolvendo outros projetos, né, a gente tem. A Luciana pode falar um pouquinho também desses nossos projetos. Fazendo um gancho, então, a tudo que o Simval falou até aqui, a nossa linha de pesquisa é sempre assim, a gente gosta de trazer a comunidade para dentro da faculdade, né? Trabalhar, como a gente trabalha o comportamento dos usuários, eles para nós são muito importantes, então a gente sempre aproxima eles, então a gente tenta sempre também essa conexão de vir aqui, de trazer todo o nosso trabalho, né? Tudo que a gente vem desenvolvendo, todas as nossas pesquisas, todos os nossos resultados, o que a gente ainda pretende fazer. Agora, como o Simval falou, a gente tem outros projetos, um deles é o da Amparo, né? Associação de Crianças Autistas. Eles ganharam um terreno da Prefeitura de Pelotas, ali no Visconde da Graça, mas eles precisam de um projeto, né? Então, eles nos procuraram, a gente aceitou, acolheu o projeto deles, a gente está criando agora, então, um projeto para eles que vai abranger todas as necessidades que eles têm, esse projeto vai ser financiado, né? Então, a gente vem trabalhando com isso. A horta comunitária da FAURB também, que tem como coordenador desse trabalho o professor Edu Rocha, é uma horta comunitária que tem o interesse de aproximar a comunidade, né, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, fazer com que essa horta se torne frutífera para que a gente possa ir ali colher e que quem se sentir à vontade possa cuidar dela também. Temos o Labicom Café, que é um projeto muito importante dentro da universidade, porque dentro dele a gente trabalha diversos temas que a gente consegue aproximar ainda mais a população. E no nosso simpósio de Direito à Cidade ligado ao Labicom Café, a gente conseguiu fazer uma caminhada no centro da cidade, junto com a Associação de Cadeirantes aqui da cidade de Pelotas, e apontar, então, diversos aspectos do urbanismo hostil, aquele urbanismo que não é convidativo, aquele urbanismo que precisa ser melhorado, né? E eles foram nos ajudando a mapear, então, esses pontos dentro da cidade de arquitetura que não são acessíveis, que causam problemas, que causam lesões, pessoas caem e se machucam ali. A gente contou também com a cobertura do Diário Popular, que nos ajudou. Agora a gente vai desenvolver um mapa, né, Simval, que vai mostrar os pontos, né? A gente pretende estender também esse estudo para outros bairros da cidade, não só o centro, né? E contar sempre com a população, que eles possam estar nos ajudando.
se aproximando da faculdade para a gente consiga criar então um diálogo e saber as diretrizes do nosso trabalho, né? O Congresso de Direito à Cidade também, que a gente vem trabalhando, né? Trazendo, aproximando a comunidade e para a gente entender qual é o tipo de cidade que a gente quer construir, né? E eu acho que como arquitetos e urbanistas, como o Simval falou, a gente tem esse escopo dentro da nossa profissão e a gente é responsável pela cidade que temos hoje, a gente é responsável pela cidade que nós vamos criar amanhã. Então a gente se preocupa muito com isso. A nossa coordenadora hoje segue no projeto do Place Age lá no Reino Unido, a Adriana Portela. Seguimos trabalhando com isso, seguimos trabalhando com todos esses projetos e quem quiser pode nos seguir no Facebook, no Instagram, através do @labconfpel, que ali as pessoas vão conseguir se inteirar de tudo que a gente vem fazendo, das ações que a gente vem pontuando, de tudo que a gente planeja para o ano, que são muitas coisas, cada vez aproximar mais a comunidade da FAURB, né? E são todos muito convidados para participarem, trazerem ideias, opiniões, porque as ideias e as opiniões das pessoas para nós valem ouro, porque é a partir dela que a gente consegue então direcionar o nosso estudo e o nosso trabalho, sempre buscando essa melhoria de construção de cidade. Luiz, eu acho que falaram tudo, né? Não precisamos fazer pergunta, porque foi muito bem explicado, foi muito interessante. Né? Vocês conseguiram em pouco tempo resumir todo o projeto, tudo que acontece dentro da... Não, é importante a gente pontuar aqui a questão de um trabalho que realmente ele é interligado. Então, quando o professor falou ali, a primeira pauta, né, que isso é política pública, inclusive, que é o nosso espaço aqui também, é a pauta do envelhecimento, que todos nós vamos envelhecer. Tem um dado, não quero ser impreciso, mas alguma coisa que em 2050, se não me engano, a população de pessoas idosas vai ultrapassar, né? Vai ser maior. Então, em 2050, eu terei 50 anos, então eu estarei entrando para esse rol. Sim. Outros amigos meus, conhecidos, você de casa, né, que está nos assistindo aqui, ainda, não, falta muito tempo, o tempo passa muito depressa. Então, o que hoje é problema, vamos dizer assim, para um grupo de pessoas, amanhã vai ser o nosso problema se não for resolvido, se não for pensado. Desde agora, né? Exatamente. E a gente sempre, essa questão do envelhecimento, a gente tem que ter estudos, tem que ter, de fato, um aprimoramento nessa área, quando a gente pensa que a gente sempre põe na Europa como uma referência. Então, por que a população, vamos dizer, então, estou pegando um dado, né, não quero aqui falar em verdade, mas por que a população do Reino Unido, vamos dizer assim, envelhece com mais pontos? Né? E por que a população brasileira envelhece com menos qualidade de condições? Então é super importante nós já termos estudos nesse ponto, de certa forma, adiantados, para que quando a gente chegue nesse número em 2050, né, mais para frente, a gente tenha, de fato, essa... Vamos dizer assim, temos análise, temos que fazer isso, para melhorar tal. E a gente sabe, né, que uma cidade que é acessível para os idosos, ela é acessível para todos. Exato. Né? E hoje a gente sabe que nem a nossa própria casa é acessível para nós quando a gente tiver 50 anos ou mais. Então, é um espelho que a gente começa pequenininho, né? Olhando nossa casa, e aí a gente sai para a porta da rua e começa a ver que a cidade também não é, mas é uma reflexão que começa de dentro para fora. Uma coisa que eu acho importante também pontuar é que essa questão do envelhecimento, né, por isso foi tão importante essa comparação também com o país desenvolvido, com uma outra realidade, não só para a questão do desenvolvimento, né, mas com uma outra realidade, porque a questão do envelhecimento saudável, né, e com envelhecimento com participativo, com qualidade de vida, vamos dizer assim, ela não se resume às questões físicas da cidade, não é só as questões de acessibilidade, né, que são importantes, que são questões que estão muito bem resolvidas, por exemplo, lá no Reino Unido, mas tem um outro lado, que é a questão do apoio social, é a questão de como as pessoas estão integradas com a sua família e com né, com a sua comunidade ao seu redor, né, como elas são amparadas pela sua comunidade. Essa é uma coisa que talvez nós tenhamos até melhores em relação ao Reino Unido. Eles têm problemas sérios em relação aos idosos serem abandonados pela família, né, e depois viverem em condições sem suporte social e participativo, né? Então a gente tem, uma das coisas que a gente identificou na nossa pesquisa é uma conexão muito grande
das populações, principalmente de baixa renda, com seu local de vivência, porque elas se sentem amparadas pelo seu vizinho, elas têm uma conexão com seus vizinhos muito mais forte do que, por exemplo, as áreas de mais alta renda das cidades, tem tanta coisa. Então, eles se ajudam, né? Exatamente, né? E essas comunidades que o que a gente identificou também é que eles têm mais dificuldade, por exemplo, do filho sair e criar uma vida própria, totalmente diferente de outros países mais desenvolvidos, onde que acontece ao contrário, né? Os filhos saem muito cedo de casa e as pessoas envelhecem de formas mais solitárias. Aqui as famílias, até por uma questão social, de não terem condições de se tornarem totalmente independentes mais cedo, elas formam uma cadeia de apoio. Então muitos filhos ainda moram com seus avós, às vezes com seus pais, né? E essas conexões são demonstradas. Então criar políticas públicas, né? Não é só na questão física, né, mas é também nas questões sociais, principalmente, nas questões de apoio, da pessoa se sentir apoiada e ter um suporte também do poder público em relação à saúde, que é muito importante, em relação à segurança, né, que atinge muito mais essas populações mais idosas do que as populações mais jovens, né. Eles se sentem muito fragilizados e realmente são fragilizados em relação à saúde, né. Então aquele suporte de tu ter, né, onde está o posto de saúde, né, ele está localizado próximo, né, ele atende efetivamente bem aquela comunidade, são questões muito importantes também. Eu acho que foi um bate-papo bem interessante. Nosso tempo, infelizmente, nos avisa aqui, né? Porque o podcast é uma conversa um pouco mais. Acho que a gente teria muitos episódios aí, porque é interessante, né? E é o que nós temos que preparar a realidade. A nossa realidade hoje é complicada, então nós temos que tentar amenizar e melhorar para o futuro, né? E eu acho que depende da ajuda e união de todos. Como ele falou, a saúde tem que melhorar, a segurança tem que melhorar, a educação tem que melhorar, né? E nós, nas nossas casas também temos que arranjar uma maneira de nos adequarmos, nos adaptarmos aos novos momentos e à velhice que vem chegando, né? E como tu falou, não existe, a gente não se preocupa com isso, e eu acho que temos que começar a nos preocupar. Isso aí, te agradeço demais a presença de vocês nesse episódio do CâmaraCast, desejamos sucesso tanto na carreira quanto na pesquisa e para o laboratório como um todo e para o curso também, que é de extrema importância a gente ter essa formação e essas informações de pessoas técnicas na área que têm o conhecimento e que estudam e se preparam sempre para isso. Muito obrigado mesmo por estarem aqui. Obrigado a vocês, obrigado pela participação. Obrigado mais uma vez. O CâmaraCast está sempre à disposição para debater esse tipo de assunto. Até o próximo encontro. Isso aí, Câmara Municipal de Pelotas e FENADOCE 2023, inovação, prestação de serviços e cidadania. Até a próxima.